O Sauron deu um nó na cabeça do Celebrimbor, mas como ele fez isso na série? E aí, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Pra gente começar bem esse vídeo, já deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. Aí, é claro, você também pode ser um membro do TT, para receber conteúdos exclusivos ou mandar um valeu demais. Tudo isso ajuda muito na relevância do canal. Sauron, em sua forma de Anatar, não força, mas arquiteta. Sua especialidade é a manipulação indireta, usando meias-verdades para plantar ideias e conduzir suas vítimas sem que percebam. Com Celebrimbor, ele aplica sua arte de distorcer percepções, explorando fragilidades e ambições escondidas, prometendo grandeza e mascarando suas intenções com gestos calculados. Sauron transforma cenários em armadilhas e pessoas em ferramentas, demonstrando como o controle mais efetivo é aquele em que a vítima acredita ter tomado todas as decisões por conta própria. E a série Anéis de Poder nos dá uma chance de contemplar bem isso nessa segunda temporada. Antes mesmo de alcançar Eregion, Halbrand executa um movimento estratégico crucial. Ele intercepta uma mensagem de Gil-galad para Celebrimbor, na qual o Alto Rei expressa suas preocupações sobre uma força sombria se aproximando. Essa carta, se tivesse chegado ao destino, poderia ter plantado sementes de dúvida sobre Halbrand, mas ao eliminá-la, ele não apenas remove um obstáculo imediato, como também cria a oportunidade perfeita para se apresentar como um aliado inesperado, que surge no momento exato em que os elfos mais precisam de inspiração. Uma vez em Eregion, Anatar utiliza de maneira magistral uma combinação de carisma e de conhecimentos técnicos. Ele começa elogiando o trabalho de Celebrimbor, destacando a sua habilidade como artífice e sua conexão com a herança de Fëanor, seu avô. Com uma sutileza impressionante, ele toca em uma ferida que Celebrimbor carregava desde sempre, a luta para se destacar em meio à sombra de seu antecessor. Ao apresentar sua ajuda como uma chance de transcender essa sombra, Anatar planta a ideia de que juntos eles poderiam alcançar feitos que até mesmo os Valar admirariam. No entanto, Sauron não avança diretamente para seus verdadeiros objetivos. Ele começa oferecendo pequenas sugestões para melhorar a produção de Eregion. Seja nos métodos de forja ou no uso de materiais raros, suas propostas trazem resultados visíveis, ganhando a confiança não só de Celebrimbor, mas também dos demais ferreiros. Em um jogo de longo prazo, ele sabe que cada pequeno triunfo cimenta sua posição e desarma possíveis resistências. Aos poucos, sua presença é vista não como uma invasão, mas como um presente dos Valar, exatamente como ele planejou. Ele assume o disfarce de Anatar, o Senhor das Dádivas, com uma aparência encantadora e uma postura confiante. Sauron prepara o palco para sua grande manipulação, assumindo a forma élfica. Ele não chega com força ou exigência, mas com promessas e humildade calculada, apelando diretamente ao senso de curiosidade e ambição de Celebrimbor. Quando Anatar finalmente sugere a criação dos Sete Anéis, ele o faz com um ar de inevitabilidade. Ele apresenta os anéis como instrumentos que poderiam ampliar as habilidades dos anões e fortalecer os laços entre as diferentes raças da Terra-média. Celebrimbor, fascinado pela possibilidade de criar algo tão grandioso, aceita a ideia com entusiasmo. Porém, mesmo nesse momento, pequenas dúvidas começam a surgir. O elfo percebe a ambição latente nos planos de Anatar, mas sua sede por reconhecimento e seu desejo de honrar Eregion fala mais alto. E assim, juntos, eles iniciam a forja dos Sete Anéis, o primeiro passo concreto no plano de Sauron para corromper os povos livres. Após a conclusão dos Sete Anéis, destinados aos anões, uma onda de insatisfação se espalha. Apesar de aumentarem a prosperidade dos anões, os anéis também despertaram neles uma avidez perigosa, alimentando ganância e ambição em níveis inesperados. Celebrimbor
começa a questionar o que poderia ter causado essa influência, uma vez que somente tinha replicado o trabalho nas confecções dos Três Anéis. Anatar aproveita essa inquietação como um predador que fareja sangue. Ele sugere, de maneira calculada, que talvez essa imperfeição tenha surgido justamente da desconfiança de Celebrimbor, que, ao escolher o caminho da omissão, teria deixado a sua própria insegurança contaminar os anéis. Com uma calma que beira o paternalismo, Anatar se oferece como um guia. Ele afirma que o erro pode ser reparado e que os anéis podem alcançar sua verdadeira perfeição, desde que Celebrimbor esteja disposto a aprender com o passado e tentar novamente. Ele introduz a ideia de criar uma nova leva de anéis, desta vez voltada para os homens. Sutilmente, Anatar elogia a maleabilidade da natureza humana, insinuando que os homens seriam receptíveis à influência benigna dos anéis, tornando-os governantes mais sábios e fortes. O número 9 é apresentado como simbólico, representando uma multiplicidade perfeita, 3 vezes 3, completando o ciclo iniciado pelos 7 dos anões. A hesitação de Celebrimbor é evidente. Ele percebe o risco de entregar tal poder a uma raça instável e suscetível a tentações. Porém, Anatar sabe exatamente como manipular essa resistência. Ele reforça que a criação dos 9 não apenas corrigiria os supostos erros dos 7, mas também seria a chance de Celebrimbor consolidar o seu legado como verdadeiro artífice de Arda. Celebrimbor, profundamente abalado por sua culpa e desejo de redenção, começa a ser seduzido pela proposta, mas ainda hesita. É neste momento que Anatar dá o seu golpe mais certeiro. Ele dá a entender que se Celebrimbor não seguir adiante, ele mesmo pode prosseguir sem o elfo. Essa sugestão, embora feita de maneira quase casual, desperta o temor de ser deixado para trás. Celebrimbor não quer que Anatar tome os louros de um projeto que deveria ser seu. Essa manipulação sutil é uma marca registrada de Sauron. Ele não força diretamente, mas insinua, sugere e aguarda que suas vítimas escolham o caminho que ele já havia traçado. Assim, Celebrimbor decide ocultar novamente o plano de Gil-galad e inicia a forja dos 9 anéis. Anatar permanece a seu lado, sempre oferecendo palavras de encorajamento, mas também plantando dúvidas estratégicas para manter o elfo dependente da sua orientação. Celebrimbor, dividido entre a admiração por Anatar e uma crescente sensação de desconforto, avança no projeto. Ele acredita estar criando algo grandioso, mas mal percebe que está sendo conduzido cada vez mais para um abismo, cuidadosamente arquitetado por Sauron. À medida que o trabalho dos 9 anéis avançam, a dinâmica entre Anatar e Celebrimbor começa a mudar. O elfo, mesmo admirado com a perspicácia de seu aliado, sente o peso de uma dúvida crescente. Anatar, por sua vez, começa a adotar um comportamento mais assertivo, quase imperioso, sempre justificando suas ações com um verniz de autoridade divina. Quando questionado sobre possíveis alterações dos anéis no processo de força, Anatar nega prontamente, mas logo insinua que qualquer falha ou desvio poderia ser reflexo das próprias inseguranças de Celebrimbor. Essa manipulação psicológica mantém o elfo em um estado constante de culpa, incapaz de enxergar que está sendo enredado em uma armadilha. A tensão aumenta quando Celebrimbor percebe que sua liberdade está sendo reduzida. Anatar começa a controlar as decisões administrativas de Eregion, usando como desculpa o desejo de liberar o elfo para focar exclusivamente na forja. Celebrimbor, já fragilizado, aceita a ajuda sem perceber que está se entregando gradualmente o controle da sua cidade. À medida que os trabalhos avançam, ele começa a notar padrões estranhos na sua oficina, sons repetitivos, movimentos cíclicos. Ele confronta Anatar, que responde com uma calma desarmante, garantindo que tudo está sob controle, e que os padrões não passam de fruto do cansaço do artífice. Porém, a realidade é bem mais sombria. Anatar, usando os seus poderes, cria um simulacro, uma ilusão que mantém Celebrimbor preso em uma versão idealizada de Eregion. O elfo acredita que está trabalhando em sua oficina, enquanto a cidade ao seu redor se desintegra sob o cerco dos orcs.
Quando Celebrimbor finalmente percebe as falhas no cenário, as velas que não se consomem, os mesmos ruídos mecânicos se repetindo, ele exige a verdade. Anatar, enfim, revela sua real identidade: Sauron, o Senhor do Escuro. Ele admite que tudo foi um plano calculado, onde cada passo foi cuidadosamente desenhado para levar Celebrimbor a criar os Anéis de Poder. A verdadeira criação exige sacrifícios, ele diz, justificando sua traição com uma forma de alcançar a grandeza. Celebrimbor, em desespero, tenta recuperar o controle. Ele tenta alertar os outros elfos sobre o que está acontecendo, mas é tarde demais. Sauron já consolidou seu domínio, convencendo os habitantes de Eregion de que Celebrimbor está insano e era responsável por todas as adversidades que eles enfrentam. Em um último golpe psicológico, Sauron força Celebrimbor a matar uma de suas próprias assistentes, alegando que apenas assim ele poderia acabar com seu sofrimento. Celebrimbor, exausto e sem saída, cede. Prisioneiro, tanto física quanto mentalmente, ele finaliza os 9 anéis sob influência total de Sauron. Quando os anéis finalmente são concluídos, Celebrimbor se dá conta da verdadeira extensão da sua tragédia. Ele percebe que, ao buscar um legado que o libertasse da sombra de seus antepassados, acabou se tornando uma ferramenta nas mãos de Sauron. O que deveria ser sua maior obra, uma marca de sua independência e habilidade, agora se é lembrado como um símbolo de traição e dominação. Em um ato final de manipulação, Sauron torce os últimos resquícios de esperança de Celebrimbor, afirmando que todas suas escolhas, e ele próprio, foi o único responsável por sua queda. No momento em que Sauron elimina Celebrimbor, não é apenas o artífice que cai, mas toda Eregion, com toda a sua glória desfeita. Assim, a ambição e a ingenuidade de um elfo foram usadas para selar o destino de toda uma era da Terra-média. A relação entre Anatar e Celebrimbor nos mostra o poder devastador da manipulação psicológica. Sauron se aproveitou das inseguranças de Celebrimbor, prometendo aquilo que ele mais desejava: reconhecimento, poder e legado. Ao explorar suas fraquezas, ele conseguiu controlar o Celebrimbor sem nunca precisar usar força bruta, transformando em um peão em seu grande plano de dominação. Essa história também nos alerta dos perigos de ignorar os sinais de alerta nas nossas relações. Celebrimbor estava cego por sua ambição e pelo seu desejo de ser grande, e essa cegueira o impedia de perceber as inconsistências e as mentiras de Anatar. A manipulação de Sauron nos ensina que quando nos colocamos as nossas inseguranças acima da razão, nos tornamos vulneráveis àqueles que sabem explorá-las. No fim, Sauron não apenas enganou Celebrimbor, mas também redefiniu seu legado. O legado de toda uma vida foi distorcido e usado para servir a um propósito maligno. Essa é uma das tragédias mais profundas de Os Anéis de Poder. Celebrimbor, um artífice brilhante, foi lembrado não por suas conquistas, mas por sua queda. Mas essa história é mais do que um conto de traição. Ela é um lembrete do poder das nossas escolhas, das armadilhas da ambição e da importância de questionar aqueles que se dizem aliados. A manipulação de Sauron é um reflexo de como a realidade pode ser distorcida com narrativas habilidosas e de como precisamos estar atentos para não cairmos nas mesmas armadilhas. E pra gente fechar, comenta aqui: o Celebrimbor tinha alguma chance de não cair na armadilha de Sauron? Já senta o dedo no gostei, se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. E é claro, nos siga aqui nas redes sociais. E se quiser ver eu falando sobre outros temas para além de Tolkien, é só conferir aqui. Até o nosso próximo vídeo e Anar Kalva Tiliana.